Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. As formas e as jornadas de trabalho têm se transformado dia após dia no atual cenário de mudanças tecnológicas e políticas. Se tornou comum dizer que estamos vivendo um período de grande precarização do trabalho. Mas afinal, como as tecnologias de informação e comunicação afetam a classe trabalhadora? Quais são as perspectivas para o futuro dos assalariados? Eu sou Beatriz Guimarães. Eu sou Marcelo Gaudio, e para dar conta desse assunto, o Orelha de Livro fala hoje não de um, mas de 2 livros. A Formação do Cybertariado, Trabalho Virtual em um Mundo Real, de Ursula Rous, e Tempos Modernos, Jornadas Antigas, Vidas de Trabalho no Início do Século XXI, de Pietro Basso. As obras foram lançadas recentemente pela editora da Unicamp. A Ursula Rous é professora da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, e desde os anos 1970 desenvolve pesquisas sobre os impactos das transformações tecnológicas no trabalho. Já o Pietro Basso é professor de Sociologia da Universidade Ca' Foscari de Veneza, na Itália. Os estudos dele são voltados ao trabalho, ao desemprego e ao movimento operário. Ambos autores tratam da sociologia do trabalho, mas cada um acrescenta elementos próprios à discussão. Enquanto Ursula Rous se destaca por relacionar trabalho, gênero e as novas tecnologias da era cyber, Pietro Basso dá destaque à tendência de prolongamento das jornadas de trabalho. Nós conversamos com Ricardo Antunes, que é professor de Sociologia do Trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp, para entender melhor o que esses autores têm a dizer. O que é o cybertariado? O cybertariado é um enorme contingente recente da classe trabalhadora, ou se quisermos do operariado ou do proletariado, que se desenvolveu a partir do avanço das tecnologias de informação e de comunicação. Então hoje, por exemplo, praticamente a quase totalidade dos trabalhos não consegue funcionar sem se utilizar em alguma dimensão dos recursos digitais, das tecnologias de informação ou de computação. Até um trabalhador, por exemplo, que trabalha como pedreiro de obras, ele depende do telefone celular para fazer os seus trabalhos. Aquela ideia de que liga para minha casa, deixa o recado, que o telefone acabou. As pessoas, inclusive, começam a cada vez mais prescindir, né, deixar de lado aquele velho telefone. Os orelhões, lembra que no passado nós tínhamos em todos os lugares? Né? Os orelhões acabam também desaparecendo. Então, o que é o cybertariado? Essa massa de trabalhadores, por exemplo, as trabalhadoras de call center que se esparramam pelo mundo. Eu lembro que uma vez eu estava na Inglaterra, numa cidade pequena, perto de Londres, né? E eu telefonei para a estação, isso já tem uns 15 anos, eu telefonei para a estação ferroviária para perguntar o horário do trem, que eu estava sem computador e tal. Simplesmente esse telefone caiu e foi atendido por um trabalhador indiano, que da Índia, ou seja, milhares de quilômetros de distância, respondeu o horário do trem que eu tinha que pegar a 1 quilômetro de onde eu estava hospedado. O trabalhador de call center ou a trabalhadora de call center, telemarketing, nos bancos, cada vez mais o seu trabalho depende em alguma dimensão, não é, das tecnologias de informação e de comunicação. Por isso, cyber, o proletariado da era cyber. Agora, é interessante porque enquanto muitos sociólogos diziam que a classe trabalhadora estava acabando, ela estava se expandindo. Só que é um outro componente, um outro contingente da classe trabalhadora. Homens, mulheres, brancos, negros, imigrantes, tá certo? LGBTs. Esse call center é a base do cybertariado. Onde está o ponto, o extrato superior? São os trabalhadores de tecnologias de informação que, por exemplo, participam diretamente da indústria do software, que criam softwares. Aqui é o extrato superior. O call center, e por isso é majoritário, é a base. Nós chegamos a ter no Brasil, hoje certamente é menos, mas esses dados não são muito precisos, mas mais de 1 milhão de um contingente onde 70% praticamente é composto por mulheres. 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores num setor
que 20 anos atrás simplesmente não existia. E a autora do livro, né, a Ursula Hulse, ela ressalta bastante esse impacto que as mudanças no trabalho, na precarização do trabalho, impactaram as mulheres de uma forma diferente do que estavam impactando os homens. Já que a gente tocou nesse assunto do gênero, como que você vê isso, professor? Veja bem, a Ursula Hulse é de fato uma socióloga britânica, inglesa, não é? Muito qualificada, e mesmo nos seus primeiros estudos, né, ela sempre foi uma socióloga com um olhar também feminino e feminista. Isto a ajudou a perceber que, por exemplo, no universo do trabalho dos proletários de serviços baseados nas tecnologias de informação e comunicação, também há uma divisão sociossexual do trabalho. Frequentemente, as trabalhadoras ganham menos que os homens. Então, por exemplo, se vamos ver na indústria do software, que é o setor, o extrato mais alto, né, as mulheres têm trabalhos com remuneração frequentemente inferior à dos homens. Elas também padecem, como as demais mulheres, de terminado o seu espaço de trabalho no universo público, digamos assim, da atividade em que desenvolvem, vão para as casas, e a sobrecarga do trabalho doméstico, né, incide com maior força nas mulheres, que vão cuidar, né, da preparação da alimentação, dos filhos, né? Mesmo numa sociedade como a inglesa, né, ou outras europeias, onde já é perceptível uma diferenciação um pouco menor do que a nossa aqui do sul do mundo, onde ainda é muito acentuado o corte entre a trabalhadora tem que ser responsável pela casa e os trabalhadores têm que ser responsáveis pelo provimento. Essa é a divisão sociossexual tradicional do trabalho. O que a Úrsula percebeu nas suas pesquisas, né? Primeiro, a explosão do contingente feminino. Por que muitas mulheres foram trabalhar no trabalho digital? Porque, e isso é muito importante para se entender o capitalismo dos países desenvolvidos. Quando eu digo país do norte, o norte são os países capitalistas desenvolvidos, né? Lá, você tem uma crise muito profunda do desemprego, né, das últimas décadas, né, tem sido uma tendência presente, né, e frequente no mundo, no mercado de trabalho nos países do norte, uma tendência, né, ao desemprego, né, ampliaram seus espaços de trabalho parcial, que também são frequentemente utilizados pelas mulheres, de modo que elas possam trabalhar fora de casa 4 horas por dia e uso o outro tempo disponível para cuidar das suas atividades de casa, cuidar dos filhos, etc, etc. Não é? Você tem também as clivagens mais complexas, não é? Que são, ou mais também presentes, que são, por exemplo, o fato de a mulher receber menos que o homem, mas a mulher imigrante, no caso europeu, a mulher negra, no nosso caso, a mulher indígena, no caso latino-americano, de língua hispânica, recebem salários menores, tá certo? Do que as mulheres brancas. Então aí já é uma complexa interconexão entre gênero, raça e etnia. É possível falar também em geração, né? E a Úrsula sempre foi muito atenta para a percepção dessa explosão do trabalho feminino. E a Úrsula tem sido uma das pioneiras a mostrar que no trabalho do cybertariado, as mulheres são uma força propulsora importante. Como o livro ele compila vários artigos, né, que a Úrsula foi publicando desde os anos 70 até 2013, acho que foi o último, dá pra gente ver a estrutura, essa reestruturação do capitalismo nos últimos 40 anos. Bem, um dos capítulos, especificamente, vai falar sobre o teletrabalho, que é isso que a gente já está falando, mas é um fenômeno que ela coloca como iniciando na década de 70 ainda. E só foi se tornar comum no Brasil mais recentemente, nos últimos 10 anos. Talvez um pouco mais, mas nesses últimos 10 anos a gente vê isso como uma coisa frequente e usual. O que isso impacta nessas novas relações de trabalho? Nessa criação de um novo local? Impacta muito, muito, porque veja, data dos anos 70, porque foi exatamente nesse período, se fôssemos dar uma data precisa, pegaríamos a crise econômica profunda de 1973, que era muito conhecida na época como a crise do petróleo, mas foi uma crise estrutural do capitalismo.
E o capital fez uma reestruturação produtiva profunda, que durou muitas décadas, de 70 para cá. Entre os anos 70 e essa indústria 4.0 de hoje, muitos elementos novos foram criados. Um deles foi esse, o teletrabalho, que significa o trabalhador ou a trabalhadora que tem um dispositivo digital. É preciso que eu tenha, né, um computador, um celular, um equipamento digital que me conecte com a empresa. Da minha casa eu posso fazer todas as demandas que a empresa está dizendo. Né? Houve experiências, especialmente nas tecnologias de informação e comunicação, né, de empresas de telefonia privada que transferiam parte dos seus trabalhadores para trabalhar em suas casas. Né? Este processo tem vantagem para as empresas. Elas não têm que pagar os custos de transporte, tá certo? Elas não têm que manter ampliado e limpo o seu espaço de trabalho, que pode ser reduzido. Né? E quando ela instaurou o sistema de metas, não importa se eu trabalho 8 horas contínuas, 4 e 4, ou 2, 1, 3 e 5, o que importa é que ao final do dia, se eu trabalho de manhã, de tarde, ou de noite ou de madrugada, ao longo daquela jornada, no final de um período, eu tenho que apresentar as metas mínimas exigidas pelas empresas. Aliás, esse é um dos flagelos do nosso tempo. É uma das coisas mais nefastas do nosso tempo. Porque quem decide a meta são os gestores. Eles estão preocupados com lucratividade e não com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estão preocupados, tá certo, com ganhos, né? E não com o trabalho, digamos, feito com uma cadência que preserve, né, a dignidade do trabalho, os direitos do trabalho. Na medida que você pode ter essa trabalhadora na casa dela, ou o trabalhador na casa dele conectado com a empresa, ela ganha, a empresa. Do ponto de vista do trabalhador ou da trabalhadora, também é preciso dizer que em muitos casos é positivo, em parte, para eles. Não tem que pegar 2 horas, imagine. Então ele pode trabalhar em casa. No caso da mulher trabalhadora, ela pode estar mais perto dos filhos, né? Naqueles horários que ela acompanha os filhos. Né? Agora, traz uma série de problemas negativos. Você falava dos impactos, já citei vários positivos, agora os problemáticos. Né? Quando a trabalhadora ou o trabalhador trabalham no telemarketing ou em casa, né, eles perdem a sociabilidade e o convívio com outros trabalhadores que você tem quando você está trabalhando no mesmo espaço. Elas perdem essa sociabilidade, essa solidariedade que existe no seu espaço. Ou os trabalhadores também. Perde o contato com o sindicato, porque o sindicato não vai na casa dos trabalhadores. Quando é um sindicato atuante, ele vai na empresa. Supondo que essas trabalhadoras começam a trabalhar em casa com direitos, mas muito rapidamente elas podem tornar-se terceirizadas e sem direitos. E aí, se ela sofre um acidente de trabalho em casa, tá certo? Ela não tem seguro-saúde, porque nem sempre ela vai conseguir provar, tá certo? Que ela está conectada com a empresa e que, portanto, a empresa é responsável. É plausível para um trabalhador dizer, eu prefiro trabalhar em casa, por tudo isso que eu citei. Mas ele tem que saber também que ele vai ser cada vez mais isolado, né? Cada vez mais ensimesmado no seu trabalho. Ele pode exagerar na intensidade do trabalho para poder fazer mais metas, porque, afinal, ele não conversa com outras pessoas. Se ele trabalha só, os filhos vão para a escola, o marido ou a esposa vão trabalhar fora. Então tem uma série de problemas, né, que podem se acentuar, que são impactos dessas mudanças. Eu achei interessante, não legal, mas interessante que o Pedro Basso, quando na introdução do livro dele, que ele vai fazer um panorama retomando todos... O livro original, se não me engano, é de 98, mas para essa edição da Unicamp, que é de 2017, a editoração, ele faz uma retomada desses últimos 20 anos e mostrando todos os elementos meio distópicos que ele apontava no estudo dele como realidade durante os anos 2000. E ele fala justamente sobre esse workaholicismo que vira uma norma de sobrevivência, indo na contramão da ideia que os avanços tecnológicos talvez trariam uma diminuição de jornada de trabalho, melhoria de qualidade de vida. É possível identificar mais ou menos o processo que permitiu esse cenário utópico onde a tecnologia ia diminuir as horas de trabalho, ia trazer uma melhor qualidade de vida
o cenário que a gente tem hoje, que na verdade é o inverso disso. É possível, sim. E assim como o livro da Úrsula é um marco, né? E o mesmo se diz em relação ao Pietro Basso. Eu me lembro que quando eu estava a convite do meu amigo professor Estevam Mesaros, trabalhando, que já não é mais vivo, lamentavelmente, um grande filósofo e cientista social do nosso tempo, né? Quando eu estava trabalhando na Universidade de Sussex, da Inglaterra, né? Neste período, estava em curso, naquele momento, a discussão na França da redução da jornada de trabalho. Né? A França, na época, sob um governo social-democrático, reconhecia que, se você tem uma tecnologia muito avançada, né? Você, ao invés de ampliar a jornada de trabalho, você deve reduzi-la. Porque aí os trabalhadores e as trabalhadoras poderão trabalhar menos e viver um tempo livre fora do trabalho melhor. Isso não vingou. E o Pietro Basso é um dos primeiros livros, né, rigorosos que apresentam esta tendência. Os nossos tempos modernos, para lembrar do título dele, da era digital, informacional, que levou a tantos dizerem, Manuel Castells, eu lembro do Adam Schaff, que era inclusive um historiador importante, de linhagem marxista. Ele escreveu em 1985, se não me engano, 86, no Clube de Roma, que no século XXI não mais teríamos operários. Por sorte do André Gorz, ele já era idoso e ele não viveu o século XXI para ver o absurdo do que ele fala. Basta a gente ir no corredor aqui, nós vamos ver trabalhadores terceirizados limpando as nossas salas. O que permitiu esse processo? Se era de se imaginar que um avanço tecnológico pudesse reduzir a jornada de trabalho, isto é quando nós pensamos a sociedade com uma racionalidade dotada de uma dimensão humana. Mas a sociedade que está em vigência desde o advento do capitalismo, mas mais particularmente a partir dos anos 70, com essa reestruturação permanente do capital, é uma sociedade sob hegemonia financeira. Nós estamos falando aqui há 30 minutos, talvez, né? Eu não sei calcular quantos bancos brasileiros ganharam nesses 30 minutos. Bastaria dizer isso. Porque com crise ou sem crise, os bancos estão ganhando. Como a expansão digital, e não foi por acaso nem por coincidência, nasceu numa era de formação de grandes complexos, grandes corporações que dominam o mundo, qual é o resultado que nós temos? Essas corporações estão em guerra entre si pela produtividade. Faz pouco tempo, acho que não deu nem 2 anos que eu fui à China. 3 anos que eu estive na Índia. Não dá para entender o capitalismo hoje sem... Quando eu cheguei na China, primeira noite em Xangai, né? Quando você olha a cidade iluminada, ela dá um banho em Nova York, entende? Em Londres. O Japão eu não conheço, então não sei dizer. Então você diz, bom, isso aqui é mais suntuoso do que foi. Isso aqui é Nova York, tem hoje o peso que tem. Isso em Xangai. Quer dizer, um país que há 20 anos atrás, 30, ainda intentava, digamos, o seu caminho particular, autárquico ou autárcico, fechado para o socialismo, né? Como foi a primeira fase da Revolução Chinesa. Então o que acontece? Vê se dá para entender. Esse mundo das corporações, essa hegemonia financeira, utilizaram o avanço tecnológico e mais a intensificação da jornada de trabalho para aumentar os seus lucros. E é um traço do capitalismo chinês, se pudéssemos dizer assim, um capitalismo que nós não conhecemos bem, que a empresa estrangeira extrai a alma da classe trabalhadora e o que mais puder extrair. Por isso que 10 anos atrás os salários do operariado chinês eram muito abaixo do brasileiro. 10 anos atrás. Hoje já não são. Hoje já equipararam e passaram, porque foi 2 décadas, desde 2000, de muitas greves, né? Onde os operários chineses se rebelaram. Esse objetivo desenfreado e ilimitado de ter mais lucro é que faz com que, ao invés de reduzir a jornada de trabalho, porque eu aumentei a tecnologia, eu aumento as duas. E é o que o Pietro mostra. Jornadas extenuantes. Você tem uma massa imensa de trabalhadores que trabalham mais de 10 horas por dia, como loucos, e você tem centenas de milhões, tá?
Os dados que nós temos são muito... Dizem, nós temos 200 milhões de desempregados do mundo. Eu vou provocar aqui. 200 milhões de desempregados, nós provavelmente temos na Índia. Pensando agora um pouquinho no Brasil, como é que a gente pode ver o Brasil nesse cenário de relações do trabalho nas últimas décadas, das jornadas? Veja, o desemprego, grosso modo, ele é consequência de 2 conjuntos de problemas. O primeiro é o que nós podemos chamar assim de problemas mais abrangentes, que a economia chama de macroeconômicos. Eu, por sorte, não sou economista, tá certo? Para minha felicidade, não sou economista. Por isso que os meus livros têm botado o dedo na ferida e, lamentavelmente, têm acertado. Lamentavelmente. Bom, o que significa isso? Então, um conjunto de problemas macroeconômicos. E 2, e também decisivo, a forma pela qual se desenha a contratação, capital e trabalho. A lei trabalhista, os direitos, etc. Esse movimento mais geral macroeconômico, se pode perceber que, por exemplo, os primeiros 8 anos do governo Lula, né, os seus 2 governos, houve uma oscilação, tá certo, da economia, e num período que o Brasil, que a crise era mais global, o Lula teve a sensibilidade, o seu governo, e eu posso dizer isso porque eu fui um crítico muito duro do seu governo, por isso. No caso brasileiro, então, quando houve expansão econômica, ou quando houve crise internacional, o Lula e o seu governo tiveram a sensibilidade de dizer: o Brasil tem um enorme mercado interno. Vamos assalariar um pouquinho melhor a classe trabalhadora e vamos acelerar a produção de bens de consumo assalariado, tá certo? E bens de consumo, tá certo, que são aqueles que incorporam a classe trabalhadora, da indústria automotiva, construção civil, eletrodomésticos. Então, diminuiu a tributação nesses setores. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu não acho que isso seja bom, mas isso gerou um potencial de emprego e a classe trabalhadora começou a consumir. Hoje, 63% dela está endividada, o que é um resultado desta tragédia. Mas veja, então, se você está produzindo em massa, tá certo? E a classe trabalhadora está ganhando, mas comparado ao salário real do Lula com o Fernando Henrique, o salário mínimo brasileiro é vergonhoso, para não dizer indigente. Mas comparado do Lula ao do Fernando Henrique, era muito superior. Tá certo? Era muito superior. Isso permitiu um boom da economia, uma expansão, tá certo? Um avanço. Quando nós chegamos em 2013 com a crise internacional, este recurso, né, de expansão do mercado interno tinha batido no limite. E uma parte da classe trabalhadora já estava endividada. E agora? Entende? Então, a partir daí, nós tivemos, isso já foi no segundo governo Dilma. O governo do PT, fundamentalmente, foi um governo de conciliação, capital e trabalho. O capital vai ganhar muito, mas a classe trabalhadora tem que ganhar um pouquinho. Aí entra o Bolsa Família. Não é irrelevante, é absolutamente insuficiente. Mas não é irrelevante, até porque para um pobre beirando a miséria, poder comer um frango por semana é um presente dos deuses. Num contexto de crise econômica, você devastar a legislação trabalhista, você joga a classe trabalhadora para o espaço da selva, onde ela está hoje. Por isso que nós temos, né, 12 milhões de empregados, mais um outro contingente enorme, quase 7 milhões no desemprego por desalento, são quase 20, e você tem mais uns outros tantos, que chegam aí 28, se formos para os níveis reais, mais do que isso, no trabalho precário parcial, você chega a 28, 30 milhões. Porque você tem... E o intermitente, que é o mais nefasto, o mais não, porque essa contra-reforma trabalhista do Temer só é devastação. Ela pegou o coração da CLT. Numa época de crise, quando a classe trabalhadora negocia com o patronato, ela ganha ou ela perde? O que ela vai ter que dar para não ser demitida? Ela vai dar tudo. Diminuir salário, trabalhar mais, fazer hora extra, tá certo? Se isto vale mais do que a lei, você devastou a CLT, o que essa reforma faz. E criou trabalho intermitente. Eu sou intermitente, eu estou empregado, mas não tenho trabalho e não recebo. Então, é uma empulhação. E isso é um fenômeno, eu estudei isso na Itália, a Úrsula dá elementos para isso, o Pietro também. Na medida que você tem uma massa imensa, o Pietro tem estudado muito nos seus estudos mais recentes, né? Aqui há elementos disso na introdução, que é belíssima a introdução, ele mostra isso. Tem uma massa monumental de imigrantes hoje no mundo. Eu não estou falando nem nos refugiados.
O imigrante tradicional, homem ou mulher, aquele que sai da África, do Oriente Médio, da Ásia e vai para os países da América Latina e vai para o centro para ter um salário melhor, mesmo que sem condições de trabalho. Quando ele chega no centro, ele aceita qualquer trabalho. Mas há uma forma do trabalhador retomar esse processo do controle de trabalho? Veja, Marcelo, se eu for olhar da lógica estrita de como funciona o capitalismo da era financeira, vou dizer não há. Vai piorar. O que coloca um segundo problema, mas essa não é a resposta, né? Segundo problema. Todo o desafio dos movimentos sociais, dos sindicatos, da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras no sentido mais amplo, pequenos trabalhadores que parecem que são autônomos, mas são proletários de si mesmo, o empreendedor que não é empreendedor, ele é um burguês de si próprio, um proletário de si próprio. Há uma massa, né, de movimentos feministas, das comunidades indígenas, dos negros, dos LGBTs, há uma massa de descontentes das periferias. A questão é que a história ela é absolutamente imprevisível. O Fukuyama disse, lembra, 20 anos atrás, que o fim máximo da história é o capitalismo, mas nem ele se leva mais a sério hoje. Porque ninguém sabe qual é o fim da história. Aliás, o fim da história pode estar mais perto do que a gente imagina. As lutas sociais não pararam. Se nós tivéssemos feito esse debate aqui em 2010, eu ia dizer revolta da Tunísia, revolta do Egito, revolta do Oriente Médio, Occupy Wall Street, indignado da Espanha, precários e precárias inflexíveis em Portugal, rebelião na Grécia, greve geral contra o FMI. Eu diria, estávamos numa era de rebeliões. Hoje nós estamos numa era de contra-revolução. Só que a história, né, ele é um processo, não há teleologia da história. Nós não sabemos para onde vai a história. Nós temos lutas sociais, só que elas são de outro tipo hoje. Nós temos que entender o que é e como será e como tem sido e como vem sendo essas lutas sociais. Será que a humanidade vai abandonar o desejo de ter um outro mundo? Será que a humanidade vai abandonar o desejo de ter um outro modo de vida? Será que daqui a 4 anos, 3 anos, a população que votou no Trump vai votar nele com a mesma certeza que teve? Né? Então, naturalmente, o nosso desafio é jogar nossa energia para pensar o que é um outro mundo. Eu digo, por exemplo, o Pietro tem essa concepção, a Úrsula também. A Úrsula diz, na nova classe trabalhadora, o proletariado, o cyberproletariado é decisivo. O Pietro diz, na nova classe trabalhadora é impensável sem olhar para o imigrante. Entendeu? Já é diferente. A nova morfologia do trabalho, eu digo, nos obriga a pensar uma nova morfologia das lutas sociais e das formas de representação dela. E essa foi nossa entrevista com o professor Ricardo Antunes da Unicamp. Hoje falamos sobre as obras Formação do Cybertariado, Trabalho Virtual em um Mundo Real, de Úrsula Rous, e Tempos Modernos, Jornadas Antigas, Vidas de Trabalho no Início do Século XXI, de Pietro Basso. Os livros estão à venda no site www.editoraunicamp.com.br e também nas lojas físicas da editora da Unicamp, que ficam na Biblioteca Central e no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Esse programa foi apresentado por Marcelo Gaudi e Beatriz Guimarães, com trabalhos técnicos de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. O Orelha de Livro fica por aqui e até a próxima! Termina agora Orelha de Livro, uma produção Editora da Unicamp. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.